I'm Ray Garrity. You can call me Ray. Primo Dreams. Hank Olson's the name. Walking's my game. I ain't many that are built like me. I'm the last of my kind. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. Hoje a gente vai falar sobre um clássico da distopia que finalmente ganhou uma adaptação para os cinemas. A Longa Marcha, de Stephen King, ou melhor, Richard Bachman. Uma história brutal sobre resistência, sociedade do espetáculo e até onde o ser humano consegue ir diante da pressão de um sistema totalitário. Lembrando que o episódio de hoje vai ter spoilers tanto do livro quanto do filme. Eu tô aqui com a Vicky, que tá cagando e andando. E eu tô aqui com o João, que caminharia 5 dias só pra dar um tiro em alguém que ele não gosta. A Longa Marcha foi o primeiro livro que Stephen King escreveu, ainda na faculdade, entre 1966 e 1967, mas só publicado anos depois, em 1979. Apesar de não ter sido o primeiro livro a chegar às prateleiras, é uma das obras mais cruas do autor, cheia da energia e da indignação juvenil. O contexto da Guerra do Vietnã foi essencial para a criação. King escreveu vendo jovens da sua idade sendo enviados para morrer sem saber direito por quê. E este sentimento atravessa a narrativa. Também há influências de autores como Richard Matheson, de Eu Sou a Lenda, além de ecos históricos das Marchas da Morte, que ajudam a dar corpo ao terror da história. Na trama, os Estados Unidos são governados por um regime militar totalitário que organiza todos os anos a competição chamada A Longa Marcha. 100 jovens são escolhidos e precisam caminhar sem parar, mantendo uma velocidade mínima. Quem desacelera, sai da estrada ou para, recebe 3 advertências antes de ser executado. Só pode restar um vencedor, que ganha dinheiro e o direito de realizar qualquer desejo. Acompanhamos Raymond Garrett e outros personagens como Peter McVries, Stebbins e Barkovich, enfrentando não só o cansaço físico, mas também a deteriorização mental e moral ao longo do caminho. Eu, particularmente, não li o livro, mas eu tenho as considerações do filme. Porém, o João, que tá aqui, leu o livro de A Longa Marcha. João, me conta, o que você achou do livro em si? Eu decidi ler o livro ainda esse ano, porque eu vi que seria um filme de distopia, adolescente, dirigido pelo Francis Lawrence, que dirigiu alguns filmes de Jogos Vorazes. E daí eu resolvi ler o livro pra poder fazer essa comparação de adaptação quando eu fosse assistir. Já que é um tema que... um gênero assim, de filme que eu gosto bastante, ainda mais dirigido pelo Francis Lawrence, né? E o livro e o filme... eles têm muitas diferenças, tá? Principalmente na quantidade de participantes da Longa Marcha. Como a gente mencionou anteriormente, no livro são 100 jovens que participam da Longa Marcha. E essa era uma das curiosidades que eu tinha para saber como isso seria feito no filme. O que aconteceu foi, eles reduziram essa quantidade para 50 jovens e eles diluíram a personalidade de alguns que não apareceram no roteiro, nos que apareceram. Por exemplo, o Olson, ele não tem esse background de ter uma esposa. É outro personagem, que se eu não me engano é o Abraham, que ele não aparece no filme. Então, ele tem uma esposa que inclusive está grávida. Tem essa diferença. Então, alguns desses personagens, eles aparecem, mas diluídos na personalidade de alguns que aparecem. E uma diferença bem assim gritante são os contextos históricos dessa história. O Stephen King escreveu num contexto da Guerra do Vietnã. Como a gente já falou anteriormente, é um texto que tem bastante revolta juvenil, de não entender, de ver pessoas que você tem por perto sendo mandadas para uma guerra que você nem sabe o porquê está acontecendo. Já no filme, a gente tem uma coisa mais atual. Ele é trazido mais para um contexto que a gente tem hoje em dia. Tanto que o final também é diferente. Posso contar o final?
Espera mais pra frente. Aí Tá, eu já conto. então daí eu vou depois eu vou comparar o final pra vocês, tá? Porque foi um final que me deixou de boca aberta. O do livro e o do filme. Ambos são muito bons. Olha, eu senti também esse comentário mais atual. Lógico, distopias são sempre uma crítica ao momento em que estamos vivendo, ao momento que estamos passando, né? O filme fala sempre muito sobre o tempo em que ele foi feito, né? Não sempre sobre o tempo em que ele se passa, mas sim sempre sobre o momento em que ele foi feito. E o Francis Lawrence, ele é muito bom nisso. Ele tira isso de letra. Ele tem essa experiência trazida de Jogos Vorazes. E eu acho que ele até pode ser um pouco mais brutal, um pouco mais... eu diria que até um pouco mais livre em algumas escolhas em questão de mostrar essa violência. Porque a gente tem um filme classificação 18+, né? Então ele não teve que se prender a censurar algumas coisas, como em Jogos Vorazes, às vezes a gente tem alguma coisa mais brutal no livro, mas no filme não pode, porque o filme precisa ser vendido para uma classificação menor. Então, eu achei bem interessante isso. We did the very first long walk years ago to inspire everyday people. Smile, boys. You're on candid camera. Man, you gotta not think about the things out of your control. Think about your plan. Personally, I can't stop thinking about all that money. You'll never find another like me. I'm the last of my kind. A adaptação levou décadas para se concretizar. Jorge Romero chegou a ser cogitado nos anos 80. Depois, Frank Darabont comprou os direitos nos anos 2000, mas o projeto nunca avançou. Só em 2025, o filme chegou aos cinemas, dirigido por Francis Lawrence, que já tinha experiência no gênero com Jogos Vorazes em Chamas, A Esperança Parte 1 e Parte 2 e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e em breve Amanhecer na Colheita. Lawrence deixou claro, desde o início, que não queria fazer mais um Jogos Vorazes. Seu objetivo era criar um filme mais cru, existencial e psicológico. Para isso, tomou a decisão ousada de filmar em ordem cronológica, algo raro no cinema, para que os atores realmente mostrassem o desgaste de andar sem parar por dias. O elenco conta com Cooper Hoffman, David Johnson, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis, Ben Wang, Mark Hamill e Judy Greer. Algumas mudanças foram feitas em relação ao livro. Em vez de 100 competidores, são 50. A velocidade mínima foi reduzida a pedido do próprio King. E o final ganhou ajustes para intensificar a relação entre Garrett e McVrice, tornando-a ainda mais emocional e trágica. Lawrence também insistiu que o filme precisava ser para maiores de 18 anos, com violência e intensidade explícitas, porque suavizar isso significaria trair a essência da obra. A Longa Marcha estreou em setembro de 2025, primeiro nos Estados Unidos e em Portugal, e depois no Brasil pelas Paris Filmes. A recepção foi bastante positiva no Rotten Tomatoes, conquistou 89% de aprovação, com elogios às atuações de Cooper Hoffman e David Johnson. A crítica destacou que, mesmo sendo uma história de morte e desespero, o filme encontrou espaço para emoção e humanidade. Olha, eu queria começar falando que o início desse filme me deixou meio arrepiado, porque eu, como fã de Jogos Vorazes, ver um filme começando com a logo da Paris Filmes e depois a Lionsgate, falar assim, epa, um filme de Jogos Vorazes? Não, quase. Quase. Dirigido por Francis Lawrence, mas não é esse, você tem certeza? Mas como dito aqui anteriormente, o Francis Lawrence não fez mais um Jogos Vorazes. Acho que ele tem uma mensagem diferente, uma pegada bem diferente mesmo. Além da violência ser um pouco mais explícita, a gente também tem espaço para abrir essas relações mais interpessoais que às vezes em Jogos Vorazes a gente até tem, só que elas são trabalhadas de outras formas, não só no diálogo, mas também nas ações. E como a gente tá ali no meio de uma longa marcha, a gente só tem os diálogos para ver essas relações sendo construídas, né? As ações são mais
ajudar aqui, ajudar ali, mas é tudo no momento. São relações que são construídas em um período de tempo muito curto. São os 5 dias da marcha. Então, eu acho que ele soube trabalhar isso de uma forma muito boa. Então, eu entendo ele ter falado que ele não queria dirigir mais um Jogos Vorazes com esse filme, porque eu consigo ver mudanças nos textos de cada um dos livros. Em Jogos Vorazes, a gente tem um aprofundamento maior do universo que a gente tem, que é Panem. A gente tem um pouco mais sobre esse governo, um pouco mais sobre os distritos, não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a gente tem um aprofundamento maior do local onde ele se passa. Já em A Longa Marcha, é um texto em primeira pessoa de um participante da Longa Marcha. Então a gente tem os pensamentos dele, o que rodeia ele, porque são 100 jovens, ele não tem como tá perto de todos e saber o que todos estão pensando. E a gente também tem o diálogo entre os personagens que estão ali perto. Então são esses personagens que a gente conhece e é esse universo que a gente tem. No livro, a gente não tem muita informação sobre o que aconteceu para os Estados Unidos estar daquela forma. Então, a gente tem esse aprofundamento dentro do filme. Acho que é uma característica muito interessante do Francis Lawrence em questão de adaptação. Ele sempre tenta dar uma aprofundada maior a algo que complementaria o livro, e não que não seria fiel àquilo que ele se propõe. O que eu acho muito bacana. Ele é muito respeitoso com o conteúdo original, mas ele sempre acrescenta. Acho isso fantástico nele como cineasta. Sim, e como a gente já tinha falado, tem mudanças nesse filme, mas eu acho que essas mudanças, elas respeitam a adaptação. Assim como ele também fez em Jogos Vorazes. Tem mudanças? Tem, mas elas respeitam a adaptação. Claro que a gente queria ver uma coisa ou outra a mais, mas elas respeitam a ideia principal do que está sendo adaptado, do texto original. Eu acho muito interessante o fato de que ele resolveu filmar tudo em ordem cronológica para mostrar o desgaste físico dos atores. É muito interessante, eu não fazia ideia disso antes de você mencionar, mas dá pra ver. Eu me senti cansada junto com os meninos. Eu saí parecendo que eu tinha andado tudo aquilo, doida pra descarregar toda aquela energia que o filme te dá, porque, olha, gente, se você é ansioso, já vai com o Rivotril na bolsa, já, porque, sinceramente, eu fiquei muito nervosa. Eu tava, batendo a perna, tava mordendo a mão, eu tava, ai, meu Deus, o que vai acontecer? É um filme que, apesar de sua brutalidade, apesar de ter bastante ação, ele também é um filme que te emociona. Então, ele tem um balanço, assim, muito interessante entre essas duas características. Então, se prepara, porque ele é cheio de emoção. Eu chorei umas 4 vezes durante o filme. Não, eu chorei, assim, eu não tava esperando que fosse um filme de chorar. Então, eu fui completamente com as expectativas zero expectativas. E foi um filme que me arrancou, assim, momentos de lágrima intensos. Não seria o tipo de filme que eu escolheria de primeira pra assistir, sabe? Porque, principalmente, sendo muito sincera com você, protagonistas homens, um filme sobre homens, com homens. eu particularmente não me conecto com esse tipo de narrativa. Filme de ação, sabe? Filme machão, assim. Então eu tava esperando exatamente isso. Que fosse um filme, né, muito voltado pro público masculino. Talvez eu não fosse o público-alvo, mas eu sou definitivamente o público-alvo desse filme. Com certeza você é o público-alvo desse filme. Eu sou muito o público-alvo desse filme. Embora eu tivesse torcido o nariz primeiro, assim, tem histórias que não me cativam por serem muito centradas no público masculino, mas ele tem suas profundidades, ele tem muita coisa a ser que foi trabalhada muito bem, a relação dos personagens entre si, aquela amizade, todo aquele contexto político em volta deles, toda a brutalidade daquele sistema, e como, mesmo tendo toda essa violência em volta deles, eles podem florescer amizades incríveis, sabe? Então, eu achei isso tudo muito, muito bom. Eu achei que tem
no filme umas referências ao próprio trabalho do Stephen King. A relação dos personagens me lembrou bastante Conta Comigo, não sei se você já assistiu, mas me lembrou bastante esse tipo de aprofundamento na relação humana mesmo. Eu achei isso muito bacana, também é uma característica muito marcante desse trabalho. Eu não tava esperando que ele fosse tão emocionante, eu esperava que ele fosse muito mais pra ação e pra violência, e assim, esperando algo do Francis Lawrence, eu esperava, tipo, realmente que as cenas fossem bonitas, até as cenas noturnas mesmo, eu fiquei tipo, nossa, dá pra enxergar, né? Olha que legal, cena noturna, que dá pra enxergar alguma coisa? Uau! Francis Lawrence, muito obrigada. Mas eu não tava esperando isso. Então, eu fui muito positivamente surpreendida mesmo. Algo que fica muito implícito no livro e no filme deixou um pouco mais explícito é o seguinte: eles precisam se inscrever para participar da longa marcha. É diferente de Jogos Vorazes, que você é sorteado ali na colheita e você tem que ir, você querendo ou não, a não ser que alguém se voluntarie no seu lugar. Ali não, eles precisam se inscrever e daí eles vão passar por um teste e ser selecionados. Algo que eu acho muito interessante, que fica implícito, né, é que mesmo eles podendo escolher, eles não têm como escolher. E tem muito ali, no filme pelo menos eu senti, eu não sei no livro, mas no filme eu senti que é interessante participar dessa competição, participar da longa marcha, pelo fato de que você pode estar proporcionando uma vida melhor para sua família, proporcionando uma vida melhor para você. E assim, a gente acompanha, como eu falei, né, são homens, eles têm cabeça de homem, e eles não estão falando de coisa de homem, então eles estão conversando no meio da marcha ali e tal, tipo, o que vocês querem fazer com o prêmio, o que vocês vão desejar, porque eles têm um desejo, né, não só o dinheiro que eles vão ganhar, mas eles têm um desejo a ser realizado. E aí tem um cara que tipo, não, eu vou chamar mulher pelada, eu quero ver mulher pelada, não, porque quando eu sair daqui, mas eu vou furunfar muito. E aí tipo, pô, isso é homem conversando, né? Sim, e assim, é justamente o personagem que é interpretado pelo Ben Wang. Que é casado! Que é casado, no filme ele é casado. E assim, ele tá já mais pra lá do que pra cá, né? Porque eu quero ver mulher pelada, morrendo já. A deterioração mental, além da física, também é muito forte, porque você não pode parar. Então, a gente tem eles falando desses desejos, mas é claro que eles têm desejos maiores do que isso. É claro que eles não iam desperdiçar o desejo deles apenas em ver mulher pelada. Eu acho que todos eles têm motivações maiores. É que às vezes ele não quer compartilhar e tudo mais, mas eles têm motivações maiores. Então, eu achei a motivação do Peter a coisa mais incrível que alguém poderia ter. Porque a motivação do Ray era basicamente vingança. E aqui, ó, a gente já tá contando com muito spoiler, viu, galera? Sim. Mas o Ray tava só a Katniss Everdeen na Esperança Parte 2. Eu vou matar o Snow. Eu vou matar ele. Ele quer matar o Major, porque por razões pessoais, o Major matou o pai dele na frente dele. Isso gerou um trauma terrível. E essa motivação que ele tem é vingança. É basicamente vingança. Ele quer se vingar do cara que matou o pai dele na frente dele. Quer se vingar de alguém que tirou alguém que ele amava muito. E isso é válido. Mas quando ele vira pro Peter e o Peter fala, cara, você tá andando há 5 dias. Eu tô andando a minha vida toda. A motivação do Peter é viver. Ele só quer viver. Ele passou a vida inteira dele procurando por condições melhores. E é por isso que ele é tão bom naquela marcha. Por isso que parece que nada abala ele. Parece que ele tá sempre de bom humor. Não importa a atrocidade que aconteça com ele. Ele fica abalado, lógico, ele é um ser humano. Mas ele se levanta a cabeça e segue em frente. Ele é muito resiliente. E isso é algo, reflexo de alguém que viveu muito. E viveu muita coisa que calejou ele.
E, cara, eu acho que ele era o personagem que mais me cativou nessa história. Tudo bem, Ray Garrett, fofo demais, né? A cara do Philip Seymour Hoffman, incrível, a cara do pai dele. Mas eu não conseguia parar de pensar no quanto o Peter era um personagem cativante. E eu já tava chateada com o momento em que o Peter morreria. Então eu fiquei tipo, gente, a hora que esse cara morrer, eu vou abrir o berreiro, mas eu vou abrir o berreiro de uma forma tão grande. E eu não esperava pra aquele final. Então a reviravolta ali, tipo, era algo que eu torcia pra que acontecesse, mas eu não esperava que fosse acontecer. As motivações do Ray Garrett para participar da Longa Marcha no livro são um pouco mais complexas do que no filme. Lógico que tem um pouco de vingança, porque o pai dele também foi morto, igual no filme. Mas também tem um questionamento da própria sexualidade. Então tem algo para se firmar como... Não, realmente eu sou um homem hétero e não sei o que lá. Tanto que tem alguns momentos que o Pete McVries, ele faz fala algumas coisas pra ele assim, tipo, meio sexuais, e ele fica muito bravo. Tipo, não, eu não quero mais falar com esse cara. Nossa, eu já tava estranhando a falta de subtexto gay em o livro do Stephen King. Eu já ia falar, você não vai falar nada não? Porque, tipo, não tem nada no livro. Tem um subtexto gay muito explícito. Pelo que você falou, no é um livro. Texto gay. Não é nem um subtexto, já é um texto gay. Sim, e assim, eu sinto que tem isso no filme em alguns momentos, mas ele não tá tão presente. Eu acho que o foco maior é na amizade do Pete e do Ray. E essa é a questão. Eu acho que em momento nenhum eu senti esse subtexto gay. E em uma obra de Stephen King tem que ter pelo menos 5 subtextos gays rolando simultaneamente. Sim, tem muito. E nesse livro não é diferente, tem. Tá. É porque no filme eu senti muito mais a questão da irmandade, sabe? Tipo, os caras são irmãos, eles querem tá, sabe, um pelo outro ali, 3 mosqueteiros, que são 4, e eles vão seguindo nessa linha. Mas se você falou que tem subtexto gay no livro, então eu imagino que tenha mesmo, né? Pra ele se provar de machão, isso faz bastante sentido também. Sim, você percebe que ele não tem um motivo muito claro, ele não procura vingança. Ele nem, assim, sabe por que ele tá ali. Mas quando ele tá sonhando, quando ele dorme, enquanto ele tá caminhando à noite, você pega uns flashes, assim, da vida dele no passado, antes da Longa Marcha, que você percebe que ele tem um questionamento muito grande sobre a própria sexualidade dele. E isso faz com que ele vá participar da Longa Marcha pra se provar como um machão, hétero e enfim. Porque os únicos flashbacks que a gente tem no filme da vida pessoal dele são os da família dele. Então é ele lidando com a mãe dele, lidando com o pai dele, lidando com a morte do pai dele. Mas fora disso a gente não vê. E é muito legal que você tenha essa coisa do livro pra trazer também. E assim, a gente tem também essa parte em relação à família, né? Mas também tem essa diferença nas motivações do personagem. E a gente também tem um background diferente pro Pete McVries. No filme ele fala que ele não tem pais e que ele comeu pão que o diabo amassou a vida inteira. Tadinho. Mas no livro eu sinto que o Stephen King colocou um subtexto sobre misoginia, tá? Que é o seguinte, ele fugiu com a namorada dele pra trabalhar em uma fábrica. E esse relacionamento não deu certo, por quê? Porque ele ganhava menos do que ela. Ah, meu Deus! E é por isso que ele tem aquela cicatriz no rosto. São motivações diferentes. Ele também é uma pessoa muito carismática, porque isso ele é muito. E é uma pessoa que contrapõe com o Garrett. Porque o Garrett, ele representa o pessimismo em relação à sociedade. Ele representa a esperança. Exatamente. E a gente tem isso bem explícito no filme. Em diversos momentos eles estão conversando e ele tá falando que olha aqui esse bando de idiota olhando pra gente a caminhar, eles estão aqui que nem urubu, querendo ver a nossa carniça. E
Peter vira pra ele e fala, tipo, não, cara, não é isso que tá acontecendo. Essas pessoas estão aqui porque elas têm esperança. Elas estão olhando porque elas querem ver o que tá acontecendo. Elas nem sequer sabem que isso é errado. Elas sequer olham pra essa situação de uma outra perspectiva. Então, são duas perspectivas de mundo completamente diferentes. E que fazem com que esse elo seja ainda mais especial. Então, eu gostei bastante de como ela foi desenvolvida. Porque esperança é a única coisa mais forte que o medo. Fale! A canetada. Nossa, eu não sei de onde você tirou isso. Não sei de onde veio. A Longa Marcha consegue entrar ali no patamar dos grandes filmes do gênero, eu diria. Embora ele esteja novo, né, acabou de sair ali nos cinemas, eu acho que ele tem grande potencial de se consolidar como um filme distópico sobre jovens, né, sobre essa sociedade do espetáculo, de uma forma muito interessante. Ele aborda esse mesmo assunto de uma maneira única, eu diria. Então ele tem potencial de estar lá sendo lembrado, a gente precisa ver como ele vai envelhecer. Mas acho que ele tem um grande potencial de ser lembrado, assim como Battle Royale, assim como Jogos Vorazes, assim como Round 6, assim como as obras do gênero que falam sobre a mesma coisa. Sim, eu vejo uma diferença nele em relação a esses outros filmes e séries. Eles falam sobre o mesmo assunto, mas eu vejo que A Longa Marcha é uma história um pouco mais contida, é uma história um pouco mais psicológica, que a gente não tem uma abrangência muito grande do universo que a gente tá assistindo, que fica bastante diferente da franquia Jogos Vorazes e também de Battle Royale. Inclusive, eu acho que Battle Royale podia ter um pouco mais de contexto. Essa é uma crítica que eu tenho ao filme, mas é um filme que eu acho que ele pode ficar no patamar desses outros filmes de distopia. E eu e a Vicky, a gente é conhecedor de distopias. A gente consome muito. Mas, assim, a gente precisa entrar no tópico Battle Royale em outro episódio aí. Podem comentar que a gente vai ter que entrar nesse mérito aí, João. Que história é essa? Eu dei só o gostinho, assim, ó. Aí no próximo episódio, um dia, quem sabe... Vem aí. Eu adoro Battle Royale, gente. Mas, basicamente, eu sinto que ele pode envelhecer muito bem por conta da abordagem dele. Justamente porque ele... Não que ele seja uau, nossa, ele se propõe a fazer um grande mousse. Eu acho que o diferencial dele é não se propor a fazer um grande mousse. Exatamente. E acabar entregando algo mais emocional. Como o Francis Lawrence mesmo disse, ele queria algo mais psicológico. E o filme realmente é algo mais psicológico, até porque as regras da competição elas são diferentes do que nesses dois outros filmes, né? Dentro dos Jogos Vorazes e do Battle Royale são os participantes que se matam até sobrar um. Dentro da Longa Marcha, não são eles que se matam. É o próprio Estado que mata as pessoas que param ou que saem da estrada, diminuem a velocidade, enfim. Inclusive, o personagem do Charlie Plummer fica transtornado quando os outros meninos falam pra ele, tipo, você matou esse cara, porque ele fica pentelhando um garoto. Mas ele realmente matou. Vários momentos. Matou. Mas ele fica transtornado com a ideia de que ele matou alguém. Então ele fica tipo, não fui eu, não falo isso. Ele fica transtornado até o resto da história. E esse personagem no livro, ele é insuportável. No filme ele também é. No filme ele é amável até, viu? Vou te dizer. Porque no livro, nossa, misericórdia. Que personagem chato, que pessoa chata. Ele ficava falando a todo momento assim, quando vocês morrerem eu vou dançar em cima do caixão de vocês. Sim, no filme ele falou até pouco. No livro ele fala isso toda hora. It takes heavy sack to sign up for this contest. I'm not going to go through the whole rule book, but it boils down to this.
If you fall below the speed of 3 miles per hour, you get your ticket. E agora, eu vou trazer um spoilerzão assim, ó, que é o final do livro e o final do filme. No livro, a ideia, o que acontece no final? Sobram só o Pete McVries, o Stebbins e o Ray Garrett. A gente tem essa revelação de que o Stebbins é filho do Major e ele tá fazendo isso porque ele é um filho bastardo, que inclusive o Major tem vários, e ele tá fazendo isso para tentar chamar a atenção, para tentar um dia, talvez, almoçar na mesma mesa que o pai dele. Depois disso, a gente tem a morte do Pete McVries. Sim, ele morre antes dos dois no livro, tá? E daí eles andam mais um pouco até chegar meio que em um local que tem bastante jornalistas, pessoas assistindo. Inclusive, isso é uma diferença muito grande do filme. A gente tem no livro vários pontos, várias cidades que isso acontece a mesma coisa. No filme é só no final, tá? No livro aparece em vários momentos aquela população assim mais cheia. E daí o Stebbins morre e quem ganha a longa marcha é o Ray Garrett. Só que ao invés dele parar de andar, ele vê uma figura e ele continua andando. Ele entende que não acabou a marcha. Ele continua andando até morrer. Caraca! E basicamente é o Stephen King falando que a gente tá dentro de um processo, dentro de uma sociedade que ela devora a gente. Sim. Que mesmo ele ganhando, ele não estaria ganhando. E ele mesmo já perdeu a noção da realidade. Porque ele não entendeu que ele tem que parar de andar. Ele morre de exaustão. Já no filme, a gente tem uma diferença. O Stebbins morre antes, né? Ele conta essa informação pros dois e ele decide parar, né? E sobram o Ray e o Pete McVries. O Ray se sacrifica pelo amigo dele, né? Porque ele via no amigo dele algo a mais do que ele poderia oferecer. Ele via a esperança que ele mesmo não tinha para continuar. Ele via algo que o amigo dele podia fazer de melhor pro mundo, né? E até o Pete mesmo fala que o sonho dele era ter um irmão. E na longa marcha ele encontrou um irmão, né? Que era o Ray. E então ele se sacrifica pelo Pete, mas o Pete decide que o desejo dele vai ser a carabina. E ele dá um tiro no Major e acaba aí. Eu acho que, assim, o momento em que o Pete decide que ele vai parar e que o Ray vai vencer, eu já tava, prevendo que isso fosse acontecer, porque, infelizmente, né, o protagonista precisa ganhar. E foi uma surpresa boa saber que, na verdade, o Ray via algo nele que ele não tinha em si. Então, eu achei um final interessante. Mas o fato dele ter usado o pedido dele pra cumprir, né, com o desejo do Ray, também pra honrar a memória dele, também foi algo assim, não diria que foi a melhor das soluções, mas a gente tá falando de um homem jovem que acabou de perder um amigo que ele fez ali, um elo que ele acabou de fazer que era muito forte, e que ele só tinha o desejo de viver, né? Então ele foi honrar a memória do amigo dele. As consequências que ele vai enfrentar depois disso, não sabemos. Porque é aquela coisa assim, o filme termina quando se fecha o ciclo do personagem. A gente tem um ciclo do personagem se fechando ali e a gente não sabe o que acontece depois. Eu imagino que ele deve ter sido morto, eu imagino. Morto, ele foi punido de alguma outra forma. Ou punido de alguma outra forma, enfim. Até porque a gente não sabe até que ponto essa sociedade glamoriza esses vencedores. Então, porque assim, em Jogos Vorazes a gente sabe que jamais o Snow mataria, mas ele puniria de formas horríveis a pessoa. Exato. Mas aqui a gente não tem um background muito grande de como funciona a política nesse lugar, então a gente não sabe o ciclo do personagem, ele se encerra ali e esse é o final do filme. Exato. Eu acho até um final um pouco mais comercial, porque
Imagina as pessoas assim, né? Eu tô lidando com uma galera que às vezes, tipo, foi assistir Barbie e ficou chateada porque a Barbie e o Ken não terminaram juntos, entendeu? Esse é o público médio, às vezes, de um filme. Então imagina que ele chega em grandes públicos e você assistiu um filme do começo, meio e fim, onde o personagem passa por uma longa marcha, ele vence e ele decide que ele vai morrer em exaustão. E ninguém vai vencer. Eu acho que muita gente ia sair decepcionada, ia jogar o filme na lama, que quando você pega um livro e você, às vezes, chega nesse final, você tem todo um contexto por trás que vai te fazer entender todas essas motivações e vai te fazer entender por que aquilo aconteceu. O filme, ele tem um tempo muito menor e ele precisa ser muito mais explícito nas suas intenções. Então, essa mudança de final faz total sentido pra mim quando eu penso num filme comercialmente. Eu vejo também que os roteiristas e o próprio Francis Lawrence, ele decidiu levar o Pete para esse final, porque tanto no livro quanto no filme, ele é um personagem mais carismático. Ele é um personagem que a pessoa se apega muito mais do que ao Ray. Então, ele decidiu levar esse personagem, porque ele representa a mesma coisa em ambos, né? Exatamente. Essa questão, essa sede de viver, essa esperança, é algo que eu achei muito bonito nele, essa resiliência. Então, eu acho que pensando assim, comercialmente, é muito mais interessante que eu tenha um vencedor pelo qual eu torcia mais do que o protagonista até, do que eu não ter vencedor nenhum. E o sacrifício de um não valeu do outro, porque a gente tem vários sacrifícios no meio do caminho. Então tem vários personagens ali que vão se sacrificando. A Longa Marcha é mais do que uma história de terror ou distopia. É uma metáfora cruel sobre a resistência, sacrifício e espetáculo. Escrito por um jovem Stephen King indignado com seu tempo e adaptada por Francis Lawrence para um público que ainda se vê refletindo nessa brutalidade. Uma história que continua perturbadora, atual e necessária. Encerramos por aqui o episódio de hoje de Você Não Pode Sentar Aqui sobre A Longa Marcha. Caso você goste do nosso podcast, eu te convido a nos apoiar das seguintes formas. Você pode comentar aqui, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, avaliar o nosso áudio no Spotify ou curtir o nosso vídeo no YouTube. Caso você queira nos acompanhar, eu sou @VICVIC, VIQUEVIC, nas redes sociais. Eu sou João Gasparini no Instagram e no TikTok e The Hunger Games no Twitter. O nosso Instagram você pode achar com @VCN Pode Sentar Aqui. E fiquem ligados nos próximos episódios de Você Não Pode Sentar Aqui.